crianças! Vamos lá para a nossa declaração agora? Vamos lá? Deus é fiel? Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel. Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e a sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é Agora, crianças, vamos para a nossa oração. E hoje, crianças, a gente vai orar pelas pessoas que estão felizes. Mas a gente vai orar também pelas pessoas que estão tristes. Com a cara assim, ó. A testa franzida. Tristes, Nós vamos orar, crianças, por essas pessoas. E se você conhece alguém aí que tá feliz porque alcançou alguma coisa que desejava, ou se você conhece alguém que tá triste porque tá doente, triste porque tá com problema financeiro, triste por qualquer motivo, vamos colocar essas pessoas nas nossas orações. Coloquem aí na casa de vocês. Hoje nós vamos orar por essas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Vamos juntar as mãozinhas, né, em sinal de reverência, como sempre. Fechar os olhinhos e orar a Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, pela minha vida. Obrigada por estar aqui com as crianças nessa ferramenta online, Senhor, mas cumprindo, Senhor, o teu propósito. E agora eu apresento diante de ti, Senhor, todas as pessoas que estão nesse momento tristes, enfrentando, Senhor, alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela na saúde, Senhor, em qualquer área, Pai. E apresento também aqueles que estão alegres, ó Deus, que têm alcançado a tua bênção, que têm alcançado a cura, que têm alcançado, Senhor, as promessas que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.
Crianças, agora nós vamos para a hora do nosso versículo. Olha aqui a minha Bíblia de novo. Vamos ver o que tem aqui dentro hoje? Tem um versículo. Olha aqui, tá escrito assim, crianças: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe o que quer dizer esse o mais, crianças? Quer dizer que tudo Deus vai fazer. E esse versículo a gente pode aprender ele em duas etapas. A primeira etapa, que fala entrega o teu caminho ao Senhor, é o que nós temos que fazer, entregar o nosso caminho ao Senhor. Mas e a outra parte, quem é que faz? Confia nele e o mais ele fará. Ele é Deus, Deus fará. Ele é Deus e ele fará. Viu, crianças? Deus, ele vai fazer o melhor para nós. Então, nós devemos entregar o nosso caminho e a nossa vida a ele, que ele vai fazer o melhor, tá bom? Agora, vamos repetir o versículo e aprender o versículo. Vamos lá? Primeira vez. Vamos começar pela referência e terminar na referência. Salmos. Salmos é o que, crianças? Novo Testamento? Não, Velho Testamento, isso mesmo. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Agora, crianças, nós vamos repetir esse versículo rápido e depois devagar, tá bom? Então, vamos lá? Vamos colocar um acelerador na nossa voz. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Foi rápido? Vocês entenderam? Mais uma vez? Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Agora vamos devagar. Falar assim, ó, devagarinho. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mais uma vez. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Isso mesmo. Isso aí, crianças. Então, esse é o nosso versículo de hoje. Crianças, vamos para a nossa história. A nossa história hoje se chama Não Foi Nada Fácil. E sabe, crianças, lembra da história lá do Jacó e do Esaú, que Jacó teve que ir embora porque o irmão queria matar ele, lembra? Depois de muito tempo viajando, crianças, Jacó chegou na casa de alguns parentes e lá nesse lugar ele teve a família dele, ele se casou, ele teve seus filhos. E sabe quantos filhos ele teve? 2? Teve 12 filhos, crianças. Imagine uma família com 12 irmãos. Você aí tem quantos irmãos? 1 ou 2? Ou 3? Crianças. Ele teve 12 irmãos. O José era um dos mais novos. Depois de José só veio Benjamim depois, né? E José e os irmãos não tinham uma relação muito fácil, não. Eles brigavam muito porque os irmãos dele já eram adultos. Alguns já eram até casados, né? E eles não se davam bem. E toda vez que eles iam em alguma missão, alguma tarefa que o pai pedia para os filhos fazerem, José ia junto e contava para o pai tudo que os irmãos faziam. E nem sempre eles faziam coisas corretas, né? E José contava para o pai. E os irmãos não se davam bem por isso. E teve por 2 situações, crianças, que José teve sonhos e os irmãos caçoavam dele, não davam importância para o que ele falava. Crianças, e teve ainda um dia que, olha só o que José ganhou. Sabe o que é isso? Uma túnica. Jacó deu uma túnica muito bonita
toda colorida, muito linda, para o seu filho. E os irmãos ficaram com inveja. Ficaram com inveja porque ele tinha ganhado aquela túnica. Mas, crianças, depois disso, Jacó deu uma tarefa tão difícil para José, porque ele mandou acompanhar os irmãos e esses irmãos não estavam com ideias boas, não. Sabe o que eles pensaram quando estavam lá? Em matar José e jogar ele dentro de um poço vazio e seco. Imaginem só, matar ele e jogar ele lá no poço. Mas tinha um irmão, o Rúben, teve um irmão dele que pensou: não vamos matá-lo, vamos só, deixar ele aqui, abandonar ele aqui, mas não precisa matar. Ele teve essa ideia, crianças, mas quando José se aproximou deles novamente, eles arrancaram a túnica dele. E sabe o que fizeram? Jogaram ele no poço, seco e vazio. Jogaram ele lá, vivo. Crianças, sabe o que eles iam falar para o pai? Que foi um bicho feroz que tinha atacado ele e que ele morreu. Mas, crianças, José, ele confiava no Senhor e ele sabia que o Senhor estava com ele em todo o tempo. E mesmo ali naquela situação, naquele poço, ele sabia que ele não estava sozinho, que tinha um Deus poderoso zelando pela vida dele. E aí, crianças, aqueles irmãos tiveram outra ideia ainda, porque quando fizeram isso, estava se aproximando algumas pessoas, como aqui nessa imagem, começou a se aproximar de onde eles estavam, lá nesse poço. E aí foi que o irmão teve uma ideia terrível. Sabe o que eles fizeram, crianças? Pegaram José e venderam, porque essas pessoas eram mercadores. Nesse tempo, crianças, os mercadores eram pessoas que vendiam e compravam escravos. Venderam José como um escravo. Verdade, crianças. Imagina que terrível. Ele foi para um lugar que ele não conhecia. Ele foi para o Egito. Imaginem José chegando lá nesse lugar onde tinham imagens, onde eles adoravam outros deuses. Mas ele conhecia o Deus verdadeiro. Ele sabia que ele não estava sozinho mais uma vez, né? E lá, crianças, ele foi vendido como escravo. Imaginem que situação terrível. Imagina ser vendido e ir para um lugar distante que você não conhece. E esses irmãos falaram para o pai que tinha sido um animal feroz que tinha atacado José. Isso mesmo. E lembra, crianças, que eles pegaram a túnica? Eles levaram a túnica ainda para o pai, para mostrar que só sobrou a túnica e que José tinha morrido. E Jacó acreditou nessa história dos filhos, mas ficou muito, muito, muito triste. O filho que ele tanto amava tinha morrido. Imagina a tristeza desse pai, crianças. Imagina como ele chorou, como ele ficou triste. Imagina aí no coraçãozinho de vocês, na criatividade de vocês, imaginem essa situação. Como a gente fica triste com uma notícia dessa, não é verdade? Mas era mentira. Mas será que Jacó ia descobrir que tudo isso era uma mentira? Vamos continuar a nossa história para a gente aprender então. Agora vamos pensar aqui comigo. Será que essa família, esses irmãos, eles estavam fazendo como a Bíblia diz? Porque aqui, na Bíblia, eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia, tá? Tá escrito assim, lá em 1 João 4, deixa eu ver, 4:11, crianças, tá escrito assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Será que eles estavam cumprindo isso? Quando a gente ganha um presente, como José ganhou essa túnica, quando seu irmão ganha um presente, você fica triste ou você fica feliz?
porque o seu irmão foi presenteado. Eu fico feliz, né? A gente tem que fazer como a palavra diz, não ficar com inveja porque o irmão ganhou um presente, não é? Jacó, ele não era que ele amava mais aquele filho, é que aquele filho tinha um carinho especial por aquele filho, né? Mas ele também amava os outros, tanto que ele se preocupou de enviar José para auxiliar eles, né? Para ajudá-los. Mas cada filho é de um jeito diferente também, né, crianças? Então pensem aí na cabecinha de vocês. A gente leu esse versículo que a gente deve amar uns aos outros. Será que nós temos amado uns aos outros, como diz a palavra? Né? Então reflitam sobre isso aí. E continuando a nossa história, agora a gente vai ver a parte que ele foi lá para o Egito. O que aconteceu com José depois que ele foi parar lá no Egito? Será que ficou tudo bem? Será que, né, ele teve aí uma vida diferente? Será que ele parou de sofrer? Parou de ter problema? Não, crianças, infelizmente não. Mas ele tinha Deus em todo o tempo com ele, não é verdade? Como a gente já aprendeu. Quando chegou no Egito, José foi vendido novamente. Agora ele foi vendido como escravo do chefe da guarda do Egito. O nome dele era Potifar. E ele tinha uma esposa, ó, aqui. Ele tinha uma esposa também. E lá José trabalhava muito bem, mas ele não recebia nada por isso. Porque ele era um escravo. Vocês sabem o que é escravo, crianças? Sabem? José era um escravo. Ele não recebia nada por isso. E ele fazia tudo o que o mandava. Mas ele sabia que ele não estava sozinho, crianças. Deus estava com ele em todos andando. E sabe, crianças, naquele tempo não tinha como ele avisar o pai dele que ele estava vivo. Não tinha como ele avisar que estava tudo bem, que ele estava lá no Egito. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Para mandar uma mensagem para o pai. Não tinha nada disso. Ele só podia contar com a ajuda de Deus. Só com a ajuda de Deus. E passou muito tempo, crianças. Foi passando tempo. José foi trabalhando ali. Sabe o que aconteceu? A esposa de Potifar contou uma mentira sobre José. E José foi parar na prisão por causa dessa mentira. E José, ele tinha um cargo importante lá nessa casa, né, onde ele trabalhava. Então, Potifar confiava nele. E com essa mentira, ele deixou de confiar. E ele foi acabar na prisão. Na prisão, José era muito bom. Tinham 2 companheiros com ele. Esse é o José. E tinha mais 2 companheiros com ele. O copeiro e o padeiro. Então, esses prisioneiros tiveram sonhos à noite, ficaram preocupados, acordaram preocupados e contaram para José. E José disse para eles que sabia entender o sonho, que Deus tinha dado essa capacidade para ele. E aí, crianças, ele disse que o copeiro ia voltar a trabalhar no palácio, mas o padeiro, ele ia morrer dentro de 3 dias. E ele disse para o copeiro que quando ele voltasse para o palácio, para se lembrar dele, né, para ajudar a tirar ele lá da prisão, o José. Mas quando ele voltou, vocês acham que ele lembrou? Não lembrou, crianças, mas teve alguém que não esqueceu de José? Deus, crianças, Deus não esqueceu. E passado algum tempo, crianças, o faraó teve um sonho e ficou preocupado. E ninguém no palácio conseguia falar para ele o que significava aquele sonho. Foi aí que o copeiro lembrou e falou para o faraó que lá na prisão tinha um moço que sabia interpretar o sonho. E aí o faraó mandou chamar rápido, trazer o José na presença dele para saber o que queria dizer aquele sonho. E quando o José contou, o faraó ficou muito feliz e logo tirou José da prisão. Isso mesmo, crianças. Tirou ele da prisão e passou a ser um homem de confiança do faraó. Crianças. Olha só como Deus
é poderoso? Às vezes ele podia ter pensado que todos tinham esquecido, que não iam lembrar dele, que ele não ia sair nunca mais daquela prisão. Mas Deus se lembrou dele. E o que a gente pode tirar dessa história, crianças? Olha só como tudo começou, né? Com mentira, com inveja. Mas José, em todo tempo, ele dependeu só de Deus. Ele sabia que Deus estava com ele em todas essas situações. Não é verdade? Em nenhum momento dessa história a gente viu José triste, chorando, reclamando ou falando alguma coisa contra alguém, né? Até mesmo ali na prisão ele era amigável, ele auxiliava ali, né, com quem ele esteve ali na prisão. Então, crianças, lembra que eu falei para vocês do versículo aqui na história que nós devemos amar uns aos outros? Então é isso que a gente aprende nessa história, que a gente deve amar uns aos outros e antes de qualquer coisa, a gente deve sempre nos lembrar que nós temos Deus e que Ele não nos deixa sozinhos em nenhuma situação. Então se você está triste, Deus está com você. Se você está feliz, Ele também está com você em todas as situações. E mesmo que a gente ache que alguém esqueceu da gente, né? Ou alguém ganhou alguma coisa, eu tenho que me alegrar, né, pelo outro, ficar feliz pelo outro. Então é isso que a gente aprende dessa história hoje. E fiquem atentos nas próximas aulas que a gente vai aprender mais sobre José, que a história dele não terminou aqui não. Tem muito mais coisas ainda que aconteceu depois. Será que José vai reencontrar os irmãos? Será que vai acontecer mais alguma coisa? Crianças, chegou o momento do nosso desafio, tá? Então agora é o momento do nosso desafio. Continuo pedindo para vocês compartilharem o vídeo, curtir, se inscrever lá no canal. E também, crianças, vou deixar um desafio criativo para vocês aí em casa, que eu acho que as crianças vão gostar. Lembra que na história nós falamos sobre uma túnica muito bonita, muito colorida? Eu quero que vocês criem uma túnica. Ai, tia, mas como que eu vou criar uma túnica? Usa a criatividade. Tem saco de lixo? Tem sacolinha? Aquela sacolinha branca? Então, usem a criatividade de vocês. Vocês podem, por exemplo, fazer desenhos ou customizar com papel sulfite. E aí vocês colam na sacolinha. Vai ficar bonito. Quem tiver aí outros recursos, aproveitem, tá bom? Usa a criatividade de vocês no tempo livre que vocês tiverem. E aí vocês vão, no decorrer desse trabalho, vocês vão lembrando da história, né? O que a inveja desses irmãos causaram por causa dessa túnica, né? E a gente tirar uma lição de tudo isso. Não ficar com inveja da túnica do outro, não. A gente se alegrar com a túnica de todos. E eu quero ver as túnicas no Zoom, na aula. Combinado? Todas as crianças que fizerem, eu quero que mostrem lá pra mim depois. Tá bom? Manda foto, tá bom? E é isso, crianças. Um beijo. Até a próxima aula.